slide padrão, aquele que você já conhece, estratégia concursos. Não é aquele slide que a gente já tem por costume. Na sequência, eu trago para vocês as nossas redes sociais aqui. Então, a gente tem aqui a professora Priscila Ferreira, Instagram, Prof. Priscila Ferreira, Facebook, professora Priscila Ferreira. Então, tá aqui as nossas redes sociais disponíveis para vocês, para que a gente possa conversar e, obviamente, retirar qualquer eventuais dúvidas que fiquem aí. Vamos retomar do nosso ponto da nossa última aula, para que a gente daqui possa engajar para o nosso próximo tópico. Bom, a gente começa aqui relembrando vocês os aspectos abordados na nossa última aula. A gente, na nossa última aula, falou sobre relação de trabalho e relação de emprego. E aí eu falei para vocês o seguinte, que a relação de trabalho, ela era um gênero e que ela tinha como espécie a relação de emprego. De forma que toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Por que isso? Porque quando a gente pensa em relação de emprego, a gente pensa, obviamente, nos requisitos que são capazes de ensejar a relação de emprego. Quais são eles? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. E a gente abordou esses itens na aula passada. Então, eu falei que o empregado tinha que ser subordinado ao empregador, tinha que ter uma habitualidade, aqui compreendida como uma expectativa de retorno, não é? Então, a gente espera que ele retorne, obviamente. Além disso, tinha uma onerosidade, ou seja, tinha que ter aqui uma contraprestação financeira. Além disso, pessoalidade, ou seja, ele não pode se fazer substituir naquela relação. E, obrigatoriamente, é pessoa física. Portanto, não existe empregado, pessoa jurídica, sob pena de a gente estar num fenômeno conhecido como pejotização, o que é vedado na legislação trabalhista. Então, para que eu tenha uma relação entre empregado e empregador, para que eu tenha um contrato de trabalho, que na realidade deveria se chamar contrato de emprego, né? Mas a legislação chama de contrato de trabalho, todos esses requisitos vão ter que estar presentes. E assim eu formo uma relação entre empregado e empregador. Então, entre empregado e empregador, ok? Então, ó, contrato de trabalho. Então, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física. Tá bom, Priscila. Agora vamos recomeçar da onde a gente deveria partir nesta aula, tendo passado por essa visão geral. Quem é o empregado e quem é o empregador? Qual que é a figura que envolve cada um deles? Como que a CLT conceitua este empregado e ela conceitua este empregador? Aí nós temos aqui, ó, vamos começar pelo empregado, lá no artigo 3º da CLT. E aí nós temos aqui, ó, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário, ou seja, mediante onerosidade. Olha que engraçado se você analisar cada item aqui. Pessoa física é o primeiro requisito da relação de emprego. Presta serviço de natureza não eventual, ou seja, habitual. Segundo requisito aqui. A empregador, sob a dependência deste e mediante salário, ou seja, mediante subordinação e aqui onerosidade. Então vamos agora ao foco da nossa aula, que eu vou falar com vocês sobre a figura do empregado e do empregador e fazer as devidas distinções dessas duas figuras. Então vamos retomar deste ponto. Então, ó, pensando na figura do empregado e do empregador, que como eu disse é o foco da nossa aula aqui de hoje, vou obviamente aqui analisar esse artigo 3º com vocês. Então, ó, vamos lá. Considera-se empregado toda pessoa física. Olha o primeiro requisito aqui da relação de emprego. Já falamos que o empregado não pode ser pessoa jurídica, não é mesmo? Então já está aqui o primeiro requisito. Que prestar serviço de natureza não eventual. Portanto, ele quer dizer aqui habitual, ok? A empregador, que obviamente pode ser pessoa física ou jurídica, sob a dependência deste e mediante salário. Sob a dependência deste, olha o requisito aqui da subordinação. E mediante salário, que é o requisito da
onerosidade. Ok? Então, nós temos mediante subordinação, onerosidade, habitualidade, não é? E sendo pessoa física. Ok? Bom, esses são os requisitos da relação de emprego e, obviamente, eles estão intrínsecos ao conceito do que é esse empregado. Então, pessoa física que presta serviço de natureza não eventual, é empregador, sob a dependência deste mediante salário. Ótimo. Aí o parágrafo único ainda fala para nós: não haverá distinção relativa à espécie de empregado e à condição de trabalhador, nem entre trabalhador e entre trabalho intelectual, técnico e manual. Ou seja, ele vai dar qualquer tipo de distinção entre os trabalhos intelectuais, técnicos e manuais. Ok, pessoal, esse é o conceito básico do quem é o empregado. Agora, quem é a figura do empregador? A figura do empregador está lá no artigo 2º da CLT. E ele traz para a gente o seguinte conceito: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviço, ok? A prestação pessoal de serviço. Quero chamar a atenção para vocês para um detalhe que aparece, né? Quando ele coloca aqui que empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica, isso tem um nome, pessoal, que se revela até através de um princípio. Princípio da alteridade. Princípio da alteridade. Ou seja, o empregador, ele assume os riscos do seu negócio e não transfere eles ao empregado. Então, se o meu negócio ele tá bom ou ele tá ruim, se ele vai bem ou ele não vai, não importa. Por quê? Porque eu, empregador, assumo os riscos disso e não transfiro para você, empregado. Isso tem um nome, alteridade, que se revela através desse princípio chamado princípio da alteridade, ok? Então, o empregador é aquele que admite, assalaria, dirige a prestação de serviço. Então, tem um poder até envolvido aí, poder diretivo do empregador, não é? Que ele pode aí coordenar, dirigir a prestação de serviço. E tem um detalhe bem importante, presta atenção. Eu trabalho para uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica. E se eu trabalhasse, por exemplo, para uma igreja, para uma entidade sem fins lucrativos, para uma associação, enfim, se eu trabalhasse para um órgão, assim vamos dizer, para uma entidade, para uma pessoa diferenciada, ela seria empregador? Olha o que tem o parágrafo 1º aqui, ele fala pra gente, ó. Equipara-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego os profissionais liberais, as instituições de beneficência, então os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Então vejam comigo, não me importa para quem eu presto o serviço, se ele tem finalidade lucrativa ou não, se ele é uma associação recreativa ou não, se é uma entidade sem fins lucrativos, uma instituição de beneficência, se é um profissional liberal. Não me importa isso. O que me importa é, ele me contratou, eu presto serviço a ele me admitiu como empregado, eu preencho todos os requisitos como empregado, ele preenche os requisitos como empregador. Ele não precisa ter uma finalidade lucrativa para ser empregador. Essas figuras aqui, elas se equiparam empregadores para todos os fins, uma vez que estão admitindo empregados. Isso tem um nome, empregador por equiparação. Então, ó, coloquem aqui, ó, empregador por equiparação. Empregador por equiparação. Ok? Então, tomem nota disso. Não me importa se aquele que me emprega, aquele a qual eu presto serviço, tem finalidade lucrativa ou não, se é profissional liberal ou não, uma instituição de beneficência, uma associação, não me importa, ok? O que me importa é, ele me contratou como empregado, ele me admitiu e eu presto serviço a ele, preenchendo todos os requisitos como empregado. Portanto, eu sou empregado e ele é empregador, chamado aqui de empregador por equiparação. Ok? Bom, caminhando aqui. Empregado, a gente falou sobre ele, tá lá no artigo 3º da CLT. E aí, o que é
importante eu saber? Para que eu sendo empregado, obviamente que eu vou ter que ter aqui uma anotação na minha CTPS, na minha carteira de trabalho. E tem um prazo para que seja feita essa anotação na minha carteira de trabalho. É um prazo de 48 horas para anotação, sob pena de pagamento de multa. Então, você tem que ter um prazo aí, o empregador de 48 horas para fazer essa anotação. Se não fizer no prazo, vai ser autuado pelo órgão competente, ok? Então, fiquem bem atentos a isso. E o artigo 47 foi trazido pela reforma, a alteração dele. Olha que importante que ele traz pra gente aqui. O empregador que mantiver empregado não registrado, nos termos do artigo 41 desta CLT, né, dessa consolidação, ficará sujeito a uma multa de R$3.000 por empregado não registrado, acrescido de igual valor em caso de reincidência. Então, veja bem, o empregador tem um prazo para anotar a sua carteira de trabalho. Um prazo de quanto, Priscila? 48 horas. Se for feita uma fiscalização na empresa e verificar que tem empregados não registrados e já foi ultrapassado esse prazo de 48 horas, essa empresa vai ser autuada pelo órgão competente e vai ter que arcar com uma multa de R$3.000 por empregado não registrado, ok? Agora, vocês deveriam me perguntar o seguinte: Priscila, tem alguma exceção a esses R$3.000? Tem. E tem alguma exceção a esse prazo de 48 horas? Também tem. Então, ó, vem comigo que eu vou te contar. Quando você pensar na hipótese, se por acaso o enunciado te trouxer uma situação em que, na localidade em que a empresa tem a sede ali, não for emitida a carteira de trabalho, ok? Ou seja, não tem como ter a emissão da sua carteira, nesta situação, ele pode exercer a atividade sem carteira assinada por até 30 dias. Então, o prazo para ter a assinatura dessa carteira vai ser de 30 dias quando se referir à localidade em que não há emissão de CTPS, ok? Então, 30 dias para fazer a anotação na localidade, quando na localidade não houver aí a emissão de CTPS. Tudo bem, pessoal? Fiquem muito atentos a esses detalhes. Ok? Ótimo. Detalhe importante, portanto, 30 dias. A regra, 48. Agora, Priscila, e a exceção a esses R$3.000 que você mencionou? Bom, pessoal, a exceção a esses R$3.000 que eu mencionei, tá aqui, ó. Quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte e a empresa não tiver respeitado o prazo para anotação na carteira de trabalho, a multa a ser aplicada vai ser de R$800. Então, vai ter uma multa aí de R$800. Mas o enunciado vai ter que te contar que se trata de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Se nada ele disser, aí você sabe que o valor da multa vai ser de R$3.000 por empregado não registrado. Ok? Acrescido de igual valor em caso de reincidência. Ok? Então, R$3.000 por empregado não registrado e R$800 por empregado não registrado quando for microempresa ou empresa de pequeno porte. Tá bom? Fiquem atentos a essa distinção aqui bem importante. Priscila, ótimo. Vai ser aplicada essa multa, ok? Essa multa vai ser aplicada pelo órgão competente, ok? Essa multa, obviamente, não é revertida aqui para o empregado, é aplicada a favor do órgão, obviamente. E nesta situação, a gente tem que essa multa administrativa, uma vez não paga, ok? Vai gerar o quê? A inscrição na dívida ativa da União. Então, gera aqui a inscrição na dívida ativa
dívida ativa da União. Inscrição da dívida ativa na União, ok? Então, Ministério do Trabalho tem lá, obviamente, a fiscalização própria, não é para aqueles fiscais do trabalho. Esses fiscais do trabalho fazem, obviamente, essa averiguação. Se em uma dessas fiscalizações for verificado isso, é feita essa autuação. Essa autuação perante ao empregador, obviamente, que pode ser de R$3.000 ou de R$800, R$3.000 por empregado não registrado, se for microempresa ou empresa de pequeno porte, R$800, tudo bem? Tá, não pagamento da multa gera inscrição na dívida ativa, sendo isso aqui, ó, vem comigo, transformando isso aqui, obviamente, em um título executivo extrajudicial. Então, essa certidão aqui, obviamente, vai constituir um título executivo extrajudicial. Título executivo extrajudicial. Ok? Título executivo extrajudicial. Aí, pessoal, quero chamar a sua atenção para um detalhezinho que muitos de vocês leem, mas falam assim, Priscila, não consigo visualizar, não consigo entender. Olha o que fala pra gente o parágrafo 2º. A infração de que trata o caput, constitui exceção ao critério da dupla visita. Constitui exceção ao critério da dupla visita. O que isso quer dizer para que eu consiga te explicar e você até mesmo visualizar? Então, ó, vem comigo aqui que nós vamos conversar sobre isso neste momento aqui. Existe uma situação em que vocês já devem ter ouvido falar, que era aquela dupla visita, que funcionava como? A fiscalização comparecia na empresa, por exemplo, alertava sobre a irregularidade, então falou assim, ó, empregador, tem um equívoco aqui, você não observou as normas, então tem alguns detalhes que não foram cumpridos por você e que está previstos em lei. O empregador, obviamente, teria um prazo para regulamentação. Se ele não regulamentasse no prazo, na segunda visita para verificação, se procedia à autuação, ok? Ótimo, então esse era um critério da dupla visita. Agora, olha o que traz o parágrafo 2º. A infração de que trata o caput constitui exceção ao critério da dupla visita. Ou seja, eu não vou ter aquela situação em que vai o fiscal, ele verifica, alerta o empregador, volta, não regularizou, autua. Não. Eu volto ao empregador. Tem empregado não registrado? Tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5 empregados não registrados. Ótimo. Estou te autuando. Enquanto R$3.000 por empregado não registrado. Micro ou pequena empresa, R$800 por empregado não registrado. Por isso que constitui exceção ao critério da dupla visita. Porque numa única visita, eu verificando a irregularidade, já se autua de imediato. Não tem um prazo para regulamentação e aí numa posterior visita autua. Não, a autuação é feita de forma imediata. Tudo bem? Então aqui, ó, nesta situação, portanto, não haverá dupla visita. Não haverá dupla visita. Ok? Não haverá dupla visita. Tranquilo? Agora, caminhando aqui comigo, vamos falar agora de um trabalhador dentro da relação de emprego, um trabalhador que é muito importante, um empregado a sentido, não é? Obviamente que também um trabalhador. A gente tem um empregado chamado aqui de hipersuficiente e ele surgiu com a reforma trabalhista. Pessoal, a OAB vai perguntar isso muitas vezes. Ela vai perguntar muitas vezes para vocês sobre o hipersuficiente, quem é essa figura, e vai fazer um paralelo entre essa figura e a arbitragem. Então fiquem bem atentos a isso, aos quesitos e o que caracteriza esse hipersuficiente. A gente já mencionou ele na aula passada, mas eu trouxe ele agora, obviamente, porque a gente está falando de empregado e ele é um tipo de empregado. Então o hipersuficiente nada mais é do que um empregado, mas um empregado especial. O que torna ele especial? O fato de ele possuir nível superior e receber igual ou superior a 2 vezes o teto da Previdência.
Nesta situação, ele se caracteriza como hipersuficiente. E em sendo hipersuficiente, a legislação permite que ele negocie de forma direta com o seu empregador algumas condições do seu contrato, alguns direitos trabalhistas seus. E esses direitos que aqui podem ser negociados, isso vai se sobrepor ao que está previsto em uma negociação coletiva e vai se sobrepor ao que está previsto em lei, ok? Então vamos supor que eu tenho uma negociação coletiva prevendo um intervalo lá meu de intrajornada de 2 horas. Eu tenho a lei prevendo um mínimo de 1. Eu venho, né, obviamente pactuo ali com o meu empregador um intervalo de 30 minutos. É possível? É possível. O hipersuficiente ele pode negociar diretamente com o seu empregador alguns direitos, algumas cláusulas contratuais dentro que esteja no rol do artigo 611-A. Por isso que eu sempre bato em toda a aula a importância de você conhecer esse rol para a prova, para não cair em nenhuma pegadinha. Então, olha o que nós temos aqui, o artigo 444. Ele fala o seguinte, já vou reforçar direto para vocês o parágrafo único, que é o que me interessa. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica as hipóteses do artigo 611-A, desta consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos. No caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o teto da Previdência. Ou seja, este empregado, ele pode negociar com o seu empregador, então este empregado, ele pode aqui pactuar com o empregador através aqui do que a gente chama de acordo individual. E este acordo individual vai se sobrepor à negociação coletiva e vai se sobrepor à lei. Mas, Priscila, o que ele pode pactuar no contrato? Ali com o seu empregador que vai se sobrepor à lei e tudo mais. Aqui ele pode pactuar sobre os direitos lá previstos no artigo 611-A da CLT. O que tiver no 611-A vai se sobrepor à negociação coletiva e vai se sobrepor à lei. Ok? Fiquem bem atentos a isso, tá? Então, essa é a figura do hipersuficiente, o que permite a ele negociar diretamente com o seu empregador nas hipóteses do 611-A e o que ele negociar, se sobrepor à negociação e sobrepor à lei. Tudo bem? Já falamos isso na aula passada, mas só para reforçar um pouquinho nessa figura. Só que, foi como eu mencionei, a figura do hipersuficiente, ela tem requisitos, que são esses que eu aqui mencionei, diferentes dos requisitos da arbitragem, em que vocês obviamente se confundem um com o outro, ok? E agora eu vou diferenciar para vocês. A arbitragem, que agora é admitida no direito individual do trabalho, é uma hipótese em que pode ser estabelecido no contrato do empregado, cláusula compromissória arbitral, então eles vão resolver isso em um juízo arbitral, aquele conflito existente entre as partes. Mas para que o empregado possa ser lá submetido à arbitragem, eu tenho que preencher alguns requisitos legais. Quais? Esses que estão aqui comigo, ó. Artigo 507-A da CLT. Olha o que esse artigo traz pra gente. Nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios da Previdência, para o teto da Previdência, poderá ser pactuado cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa. Então, reparem, para que o empregado possa ser submetido à arbitragem, um requisito vai ser necessário. Qual é esse requisito, Priscila? Que ele receba remuneração superior a 2 vezes o teto da Previdência. Ok? 2 vezes o teto da Previdência. Olha o que está aqui, ó. Remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social. Então, remuneração superior a 2 vezes o teto da Previdência. Ok, pessoal? Então, reparem, você como empregado hipersuficiente,
a chance de você poder ter uma cláusula arbitral é grande no seu contrato, né? Agora, não necessariamente a pessoa que tem lá pode ser submetida à arbitragem, ela é hipersuficiente. Porque para você ser submetido à arbitragem, apenas você precisa receber o quê? Remuneração superior a 2 vezes o teto. Ok? E para você ser considerado hipersuficiente, você precisa receber remuneração igual ou superior a 2 vezes o teto e ter nível superior. Então eu tenho um requisito a mais lá. Na arbitragem é exigido nível superior? Não, não é exigido nível superior. Só é exigido que você receba superior a 2 vezes o teto da previdência em sua remuneração. Ok? E para que isso seja possível, para que a arbitragem possa ser estipulada em contrato, olha que eu coloquei aqui, ó, tem que ser por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa. Ok? Ou mediante a sua concordância expressa. Então, fiquem bem atentos a essa diferenciação aqui entre um e outro. Tudo bem? Bom, então diferenciamos aqui artigo 444, essa é a figura do hipersuficiente. Diferenciei dos requisitos da arbitragem para que você possa ter cláusula compromissória de arbitragem no contrato, a necessidade de remuneração superior a 2 vezes o teto, o que não se equipara para os mesmos requisitos do hipersuficiente, tá bom? Então fiquem atentos às diferenciações sobre isso. Priscila, tem questão sobre isso? Sim, já teve questão disso. Olha o que eu trouxe aqui, ó. Empresária, Usina Açúcar Feliz S.A., em 12 de fevereiro de 2018. Ele informa a data para justamente alertar que a reforma trabalhista já estava em vigor. Para exercer a função de gerente regional, recebendo o salário de R$22 mil. Jerônimo cuida de toda a usina, analisando os contratos de venda dos produtos fabricados, comprando insumos e materiais, além de gerenciar os 80 empregados que a sociedade empresária possui. A sociedade empresária pretende inserir cláusula compromissória de arbitragem no contrato de trabalho. Diante da situação retratada e dos preceitos da CLT, assinale a afirmativa correta. A cláusula compromissória de arbitragem pode ser estipulada no momento da contratação, desde que o empregado manifeste concordância expressa. B. A cláusula compromissória de arbitragem é viável se o empregado for portador de diploma de nível superior. C. Não cabe arbitragem nas lides trabalhistas individuais, pelo que nula eventual estipulação nesse sentido. E D. É possível a estipulação de cláusula compromissória de arbitragem, desde que isso seja homologado pelo sindicato da classe. Vamos analisar alternativa por alternativa, começando pela D. É possível a estipulação de cláusula compromissória de arbitragem, desde que isso seja homologado pelo sindicato? Totalmente equivocado. O único requisito é que haja concordância expressa do empregado, obviamente, né? Ou que seja por iniciativa dele, a cláusula seja ali estipulada. Portanto, equivocada a alternativa D. A C. Não cabe arbitragem nas lides trabalhistas individuais, pelo que nula eventual estipulação nesse sentido. Equivocada. A reforma trabalhista trouxe que é permitido arbitragem nos dissídios individuais agora. Portanto, com a reforma se tornou totalmente possível. Equivocada a alternativa C. A B. A cláusula compromissória de arbitragem é viável se o empregado for portador de diploma de nível superior. Se eu pudesse, pessoal, eu colocava aqui a corujinha da pegadinha. Porque, veja bem, ele está confundindo você o conceito entre arbitragem e hipersuficiente. Para hipersuficiente, a gente sabe, né, que precisa ser portador de nível, ter nível superior, portar diploma de nível superior e receber remuneração, salário mensal igual ou superior a 2 vezes o teto da Previdência. Agora, para a arbitragem, a legislação apenas exige que ele receba remuneração superior a 2 vezes o teto. Portanto, aqui está totalmente equivocado. A arbitragem não exige diploma de nível superior. Então, está equivocada. A cláusula compromissória de arbitragem pode ser estipulada no momento da contratação, desde que o empregado manifeste concordância expressa. A alternativa A é a alternativa correta, portanto, gabarito A. Essa é a alternativa
correta nessa questão do 25º exame, fechando com a gente aqui o tópico que envolve o hipersuficiente e a arbitragem com essa questão chave aqui para sua prova, ok, pessoal?